Eu estou pregando pouco, mas assim, não posso roubar da pregação também. Amém? Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Então abra comigo ela, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 8. Agora nós vamos ler os versículos 1 e 2, e depois a gente vai ler outros. Todos acharam? Diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Amém, gente? Amém? Glória a Deus. Nós estamos na terceira aula dessa série a respeito de prosperidade bíblica. E na primeira aula nós mostramos o fundamento bíblico neotestamentário da prosperidade. Amém, irmãos? Desconstruímos um pouco um versículo que normalmente é o que é usado para basear o assunto da vida de prosperidade, que é 3 João, versículo 2. Mas nós mostramos que existe uma teologia baseada na obra da cruz, na obra de Cristo, que também nos garante prosperidade. Amém, amém, irmãos? A mesma obra da cruz, que foi para que fôssemos salvos, justificados, abençoados, curados, também foi para que fôssemos prósperos. Amém, irmãos? Nós falamos sobre o modus operandi da graça de Deus. O que é o modus operandi da graça de Deus? Jesus, ele assume a nossa fraqueza, pecado, miséria, para que assumamos a sua fortaleza, a sua justiça, a sua condição gloriosa. Amém, irmãos? Então nós vemos claramente aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Nós vimos claramente que ele se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios, e bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vimos também lá Isaías 53, que diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades, que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas doenças, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas aqui mesmo nesse capítulo, 2 Coríntios, capítulo 8, mas no versículo 9, ele vai dizer: pois conheceis a graça de Deus em Cristo Jesus, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Amém, irmãos? A mesma ação de graça para salvar, para justificar, para abençoar e para curar, também é uma ação da graça para prosperar. Você está comigo, irmãos? Glória a Deus. Alguém ficou feliz por isso. Na aula passada nós apresentamos, se eu não me engano, 6 pilares para a prosperidade. Amém, irmãos? Eu não vou lembrar de cabeça, porque eu sou muito ruim para essas coisas, mas eu tenho aqui a minha cola. São eles: fé, renovação da mente, trabalho, administração, e hoje nós vamos ver o 5º elemento, que é a generosidade, e depois desse ainda tem mais um, que é o dízimo. Amém, irmãos? Então, pilares ou princípios para a prosperidade: fé, renovação da mente, trabalho, administração, generosidade e dízimo, ok? E eu mesmo que já tivesse claramente no meu coração uma visão a respeito da generosidade, eu vou estudar hoje
algumas questões. Esse texto estava no meu coração desde sempre, e eu fui dar aquele zoom mais de perto, fazer o que a gente chama de exegese, pegar as palavras do versículo e estudar. E eu fui estudar especificamente a palavra generosidade, ou a palavra que é traduzida por generosidade em nossas Bíblias. Não sei se você sabe, a sua Bíblia não foi escrita em português. Amém, irmãos? Aliás, aqui já está uma dica importante para você estudar a Bíblia. Não baseie sua doutrina, sua crença nas palavras traduzidas. Amém, irmãos? Para você ter uma ideia, eu peguei a palavra generosidade e eu pesquisei ela em 3 versões. Eu pesquisei ela na NVI, que é a que normalmente eu uso aqui para pregar. Eu pesquisei ela na Revista e Atualizada, que é a que antigamente eu usava para pregar. E eu peguei ela na Revista e Corrigida de 1969, que é a versão mais comum que existe, né? Normalmente, quando a gente cita um versículo de cabeça, a gente está citando a Revista e Corrigida de 1969. Amém, irmãos? É essa que diz que o mundo jaz no maligno. Amém, gente? É essa que tem esses aivos que a gente usa, né? Ser-vos a dado, essas coisas. Tudo, veio tudo da corrigida de 69. Amém, gente? Qual não foi a minha surpresa quando eu digitei lá, generosidade, corrigida? Sabe quantos versículos apareceram, gente? 2. De Gênesis a Apocalipse, na Bíblia toda, 2. Surpreendente, você não acha? Um no Velho, um no Novo. Generoso vai aparecer mais uns 3, mas generosidade, a palavra generosidade, ela aparece 2 vezes na Revista Corrigida. Você está chocado? Sim ou não? Chocante, né? Na NVI, 1. Ridículo isso, você não acha? A Revista e Atualizada dá uma melhorada, aparece 6 vezes. E aí a gente pensa, então generosidade não é um assunto muito forte na Bíblia. Não foi isso que eu disse. Você está comigo, irmãos? Porque generosidade, a palavra generosidade é a tradução de algumas palavras, de alguns conceitos, tanto no grego como no hebraico. Amém, gente? Vocês estão comigo? Este versículo que acabamos de ler é o único que nas 3 versões está escrito generosidade. Então, a única vez que aparece generosidade na NVI, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2. Amém, gente? Na corrigida, um no velho, um no novo. Um no novo é 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2. Amém, irmãos? E uma das 6 vezes que aparece na Revista Atualizada é aqui também, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 8. Das 6 vezes que aparece na Revista e Atualizada, 3 são no Velho Testamento, 3 são no Novo Testamento. Amém, gente? Todas as 3 estão em 2 Coríntios. E no capítulo 8 e no capítulo 9. Amém? Eu achei interessantes esses dados estatísticos aqui da palavra generosidade. E aí eu fui pesquisar se toda vez que aparece a palavra generosidade nesses 6 versículos da Revista Atualizada, se são a mesma palavra. No Velho Testamento, obviamente que não é, no Novo e no Velho não é a mesma, porque o Velho foi escrito em hebraico, o Novo foi escrito em grego. Você está comigo, irmãos? Os 3 versículos onde aparece generosidade na Revista e Atualizada, e deixa eu explicar isso. Nem toda tradução vai usar a mesma palavra para traduzir uma palavra no original. Amém, irmãos? E isso é muito comum de ver. Se você vê 2 pessoas traduzindo um texto do português para o inglês, ou do inglês para o português, mesmo que ambas pessoas saibam bem as 2 línguas, você vai ter diferenças nas traduções. Isso vai variar de acordo com o vocabulário da pessoa. Amém, gente? Por exemplo, digamos que eu sei muito bem português e inglês, o que não é verdade nem uma coisa nem outra, e outra pessoa sabe muito bem português e inglês, e nós 2 estamos traduzindo o mesmo texto. O meu texto, mesmo que esteja traduzido correto, ele vai representar o meu vocabulário. Assim como o texto da pessoa, mesmo que corretamente traduzida, vai representar o vocabulário da outra pessoa. Amém, irmãos? É por isso que nós temos 6 na Revista Atualizada e apenas 2 na Corrigida. Os tradutores são diferentes. Ok, irmãos? Mas olhando para os originais, os 3 textos onde aparece na Revista Atualizada a palavra generosidade são, de fato,
a mesma palavra no hebraico. Amém, irmãos? Que é a palavra grega, a palavra hebraica yad, que é só uma letra, yad. E qual é a melhor tradução para yad? Se você procurar lá, yad, no dicionário grego, você vai achar o quê? Mão. Olha que coisa fácil traduzir um texto bíblico. Você está comigo, irmãos? A palavra yad, a tradução óbvia dela, a tradução direta dela, é a palavra mão. Ah, então metaforicamente quer dizer generosidade. Não, metaforicamente quer dizer força e poder. Alô? Tudo bem com você? Amém? Essa palavra aparece quando, por exemplo, a rainha de Sabá foi até Jerusalém para ver a riqueza de Salomão. E a Bíblia diz que o rei Salomão deu mais presentes do que a rainha de Sabá trouxe. Aí diz lá que ele deu com generosidade. Então ele deu yad. Ou ele deu fortemente, ou ele deu poderosamente. Amém, irmãos? Ou ele deu com a mão aberta. A palavra generosidade ali é uma interpretação e não uma tradução. Nos outros dois casos é a mesma coisa. Amém, irmãos? Então o texto está dizendo que Salomão, ele deu poderosamente, ele deu com a mão aberta. E a tradução vai colocar que ele deu com generosidade. Você está comigo, irmãos? Então veja, nós não temos a palavra tão claramente, mas nós temos o conceito de generosidade na Bíblia. Amém, gente? Vocês estão comigo? Pastor, quando é que vai entrar mesmo na explicação? Calma, porque você vai chegar num lugar legal. Quando a gente chega no Novo Testamento, e aí a gente tem 2 Coríntios, capítulo 8 e 2 Coríntios, capítulo 9, nós temos duas palavras traduzidas por generosidade. A palavra aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2, é a palavra grega aplotes. E aplotes, ela é melhor traduzida por singeleza, simplicidade, sinceridade. Beleza, gente? Pode procurar, se você tem aí o dicionário grego, pode procurar. E é a outra palavra que vai aparecer lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, é a palavra elogia, que é traduzida por louvor, ou bênção. Amém, irmãos? É traduzida por louvor quando parte do homem para Deus, e é traduzida por bênção quando parte de Deus para o homem. Ok? E o conceito é exatamente isso. Bênção é uma declaração positiva. Amém, irmãos? Assim como louvor. É uma fala elogiosa. A gente não abençoa a Deus. Amém, irmãos? Então, quando a gente elogia Deus, isso é um louvor. Agora, quando Deus declara algo positivo para a nossa vida, isso é uma bênção. Amém? Beleza. Só que, já que a gente não tem tanta solução no grego, eu fiz uma coisa que normalmente eu não gosto de fazer. Eu fui procurar o que significa a palavra generosidade na língua portuguesa. Por que você não faz isso, pastor? Porque a Bíblia não foi escrita em português. Eu acabei de te mostrar como é perigoso a gente ficar na língua portuguesa, porque cada versão umas colocam mais, outras menos generosidade na Bíblia. Amém, irmãos? Contudo, eu achei duas questões importantes. Uma de dicionário bem interessante, que diz assim, ó. Na língua portuguesa, a generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Magnanimidade. Isso é interessante. E aí eu achei uma definição da Universidade de Notre Dame, que diz assim, a generosidade é definida pela Universidade de Notre Dame como a virtude, preste atenção nisso aqui, de dar coisas boas aos outros, de forma espontânea e plena. Não em dar presentes, mas em ajudar outras pessoas, seja compartilhando tempo, energia, recursos materiais e conexões sociais. Vou ler de novo isso aqui, que eu gostei. A generosidade é definida pela Universidade de Notre Dame como a virtude de dar coisas boas aos outros de forma espontânea e plena.
Não em dar presentes, mas em ajudar outras pessoas, seja compartilhando tempo, energia, recursos materiais e conexões sociais. Eu gostei quando ele disse que não é dar presentes. Porque eu não sei você, irmão, mas dar presente não tem nada a ver com generosidade. A maioria das vezes tem a ver com convenção social. Você está comigo? Eu fico para morrer com a turma da minha filha, a Isabela. É um aniversário a cada 3 semanas. E todo mundo faz festa. E tem que dar um presentinho para os amigos. Eu estou indo à falência com a escola, com a turma da Isabela. Porque tem que dar um presente, é uma convenção social. Você está comigo, irmãos? Eu acredito que Isabela fica super feliz de levar os presentes, mas eu não fico tão feliz assim de dar os presentes. Eu estou dando presente, mas eu estou sendo generoso? Nada. Você está me amando ainda? É só comigo que isso acontece? Não? Ok. Mas quando eu li essas definições, eu me lembrei de alguém, irmãos. Eu me lembrei de alguém que disse: eu desci do céu não para ser servido, mas para servir. Esse alguém também disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Ele também disse: ninguém tem amor maior do que esse, o de dar a sua vida pelos seus amigos. Então me parece que apesar de a gente não achar tanto a palavra generosidade na Bíblia, o conceito de generosidade parece ser a essência da obra central da Bíblia. Você está comigo, irmãos? Talvez a gente não consiga fazer uma exegese do que é generosidade, mas a gente consegue ver claramente o caráter de generosidade daquele que amou o mundo de tal maneira que ele deu. Oh, aleluia. Você está vendo aqui o conceito de generosidade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja o conceito pleno de generosidade aqui, aonde eu estou dando algo porque eu amo aquele alvo e eu não ganho nada com isso, apenas o objetivo da minha generosidade é quem ganha. Você está comigo, irmãos? E eu comecei a pensar sobre quais são os resultados, né, da generosidade. Aliás, antes disso, eu criei uma definição do que é o que eu vou chamar de ação da generosidade. E eu fiquei empolgado com esse negócio de slide, eu fiz outro slide para isso. Coloca aí para mim, Alex. Eu estou animadíssimo agora que eu descobri essa ferramenta. Olha que coisa linda. Se tiver como apagar um pouco aqui, Alex, para eles verem melhor esse slide, porque está muito lindo. Mesmo que eu suma um pouco. Aê. Ainda não está fazendo justiça, irmão. Está mais bonito do que isso aqui. Mas vamos lá. O que é a ação da generosidade? A generosidade ela começa no coração com o desejo sincero de agir em benefício dos outros. Amém, gente? Mesmo que isso signifique abrir mão de algo próprio. Então preste atenção nisso aqui. Generosidade nunca será apenas a ação de dar. Generosidade sempre parte de um coração. Veja, as palavras traduzidas por generosidade, elas falam de elogio, de sinceridade, de pureza de coração. Você está comigo, irmãos? Amém? Então, é possível fingir generosidade? E a gente vai ler texto que vai mostrar isso. Você está comigo, irmãos? Mas ela é considerada generosidade quando ela nasce no coração. Ok? Contudo, Jesus fala claramente sobre não ter proveito você desejar algo no seu coração e não fazer. Amém, irmãos?
Que proveito tem você dizer para o seu irmão que veio te pedir alguma coisa, vá em paz e fica bem, se você não ajuda ele? Tem proveito algum isso aqui? Ó, tomara que dê certo na sua vida. Isso aqui não ajudou ninguém em nada. Você me ama ainda ou não? Tô torcendo por você. Tanto faz como tanto fez, irmão. Desculpa se isso frustra você, mas a generosidade, ela nasce no coração, mas ela vai terminar em uma ação. Você está comigo, irmãos? Próximo slide, Alex. E aí o que vai acontecer? Então, vamos colocar isso aqui. Os 3 pilares da generosidade. Ela começa com um desejo, amém? Desejo de fazer. A generosidade começa com o desejo genuíno de ajudar os outros, independente dos ganhos pessoais. Porque se eu estou pensando assim, cara, eu vou fazer isso por ele, porque aí eu vou conseguir isso não é generosidade, isso é investimento. Amém, irmãos? Não é pecado investir não, mas não é generosidade. Amém, gente? Agora, ela precisa ter uma ação. Se não tiver ação, não é generosidade. Amém, irmãos? O generoso age de acordo com o desejo, transformando os seus desejos em ações concretas. Agora, ele tem o desejo e tem a ação, mas ele tem um centro. Qual é o centro? O benefício é ao outro. Você está comigo, irmãos? Porque eu posso ter o desejo de ter uma casa nova, fazer, trabalhar e dar para mim mesmo essa casa nova. Eu tive um desejo e tive uma ação. Eu fui generoso? Não, eu fui egoísta. Amém, irmãos? Você está comigo? Está me amando ainda? 3 pessoas estão me amando. Mas a generosidade, ela tem essencialmente o foco de beneficiar ao outro. Amém, irmãos? A verdadeira generosidade traz um impacto positivo e tangível na vida das pessoas, não apenas nas suas emoções. A generosidade tem efeito prático naquele que recebe a generosidade. Você está comigo, irmãos? Se eu digo para alguém, estou torcendo por você, é melhor saber do que aquela pessoa torce por mim, do que aquela pessoa me detesta. Sim ou não? Amém. Amém, gente? Mas tem efeito prático a torcida dela? Não. Ok? Amém, irmãos? Agora, essa estrutura depende do quê? Próximo slide, Alex. Depende da gente superar o egoísmo. Amém, irmãos? Superar o egoísmo precisa de desapego. Preste atenção e entende isso aqui. E aceita isso aqui de uma vez por todas. Toda vez que você for generoso, você vai perder alguma coisa. Generosidade é abrir mão de alguma coisa. Alô? Tudo bem com você? Ah, não, mas eu ganhei muito mais depois. Pode ser depois, mas na hora você perdeu. Amém, gente? Se você não perde nada, não tem generosidade rolando. Glória a Deus. Muitos améns. Eu estou vendo você fervoroso aqui, recebendo. Ela depende, para superar o egoísmo, é necessário empatia. O que é empatia? É aquela característica estranha de alguns seres extraterrestres que eles pensam no que vai agradar a pessoa e não a si mesmos. É a capacidade de se colocar no lugar da pessoa e desejar o bem da pessoa. Amém, gente? Empatia. E no final das contas, o altruísmo, que é agir com a intenção de beneficiar os outros, sem esperar recompensa. Jesus certa vez disse, lá no Sermão da Montanha, porque se você ajuda quem pode te ajudar, que benefício tem isso? Se você ajuda seus amigos, que benefício tem isso? Se você ajuda e convida para a sua festa quem pode retribuir, que benefício tem isso?
Se você oferta na vida de alguém, porque você vai receber da unção daquela pessoa, que benefício tem isso? Aí Jesus diz, faça uma coisa. Quando você for dar uma festa, você vai convidar, sabe quem? Quem não pode te dar nada. Está me amando ainda, não? Você vai procurar ajudar gente que não pode te dar nada em troca. Aí Jesus ainda diz assim, ó, fazendo isso, você vai ficar milionário recebendo? Não, você vai acumular tesouro no céu. Ô glória, mas a Bíblia diz que é melhor acumular tesouro no céu do que na terra, amém, irmãos? Porque o tesouro no céu é eterno, mas na terra a traça e a ferrugem podem corroer. Pastor, mas não é vida de prosperidade aqui na terra? Calma, calma. E também o seminário não começou hoje, amém, irmãos? Está rolando, já estamos no 3º dia. Pode tirar, Alex, por favor. A generosidade é agir com pureza de coração em prol do outro, em prol de levantar o outro, de promover o outro. Amém, irmãos? E eu vou entrar no benefício, porque afinal de contas, nos dias de hoje, se você não mostra o benefício para as pessoas, é difícil das pessoas fazerem as coisas. O que é o oposto da generosidade. Amém, gente? Mas, primeiro eu quero te mostrar os 2 textos que eu estou citando aqui. 2 Coríntios capítulo 8 e 2 Coríntios capítulo 9. Não dá tempo, obviamente, de lermos todo o capítulo, mas eu vou pegar o suco dos 2 capítulos. Amém, irmãos? Os 4 ou 5 primeiros versículos do capítulo 1 e a partir do versículo 5 até o versículo 12 do capítulo 1 ao 5 do 8 e 5 a 12 do 9. Beleza? Olha só, abre aí comigo, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Agora, irmãos, antes de explicar e ler, deixa eu explicar um pouco para você o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo, ele está fazendo, no final da sua 3ª viagem missionária, ele está indo para Jerusalém. Amém, irmãos? Nós lemos esse trecho da vida de Paulo a partir do capítulo 20 do livro de Atos. Amém, irmãos? Depois de estabelecer a igreja em Éfeso, ele volta para passar nas igrejas da Macedônia e passando por essas igrejas, ele envia cartas para que as pessoas cheguem lá primeiro, porque quando ele vai passando nas igrejas, ele vai levantar uma oferta para a igreja de Jerusalém. Ok? Porque ele está indo para Jerusalém. Então ele escreve para essas igrejas. E ele se surpreende porque ele está em Éfeso, na Ásia, mas na região da Grécia você tem as igrejas da Macedônia, que são Filipos, Tessalônica e Bereia, amém, gente? E ele tem as igrejas da Acaia, especialmente a igreja de Corinto, a maior delas, amém, irmãos? Corinto, uma cidade muito rica. Filipos, Tessalônica e Bereia, cidades muito pobres, amém, gente? Só que as igrejas da Macedônia são extremamente generosas, mas ele não está muito seguro na generosidade dos coríntios, amém, irmãos? Então ele começa a escrever para os coríntios para eles não ficarem mal na foto. Para fazer isso, ele instiga os coríntios com o testemunho do que os macedônios fizeram. Ó, os vizinhos de vocês, pobre, olha só o que eles fizeram. É literalmente isso que Paulo está fazendo nessa carta aqui. Amém, irmãos? Capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios. Depois você chega em casa hoje e lê com atenção os 2 capítulos inteiros. Mas então, aqui no capítulo 8, versículo 1, diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Amém? Se tem outro jeito de mexer com os brios de alguém, é elogiar alguém, elogiar para aquela pessoa, outra pessoa, naquilo que ela acha que é boa. Você está comigo? Quer ver Virgínia me testar? É quando ela fala que outra pessoa prega bem. É um teste para mim, irmão, um teste de andar em amor para mim. Eu fico logo assim, fulano prega muito bem. Você está comigo?
Você entende disso? Entende do que eu estou falando, não entende? Amém? Pois no meio da mais severa tribulação, não foi num ambiente de sobra, não foi num ambiente onde eles tinham sobrando, como era o caso de Corinto. Você está comigo? E aqui que está a questão: generosidade não tem nada a ver com ter dinheiro. Generosidade não tem nada a ver com ser pessoa rica. É triste, irmãos, é triste como os nossos dias só valoriza os generosos ricos, porque afinal de contas eles dão grandes quantias. Você está comigo? E graças a Deus, porque é possível ser milionário e generoso. Graças a Deus. Mas também existe gente pobre, miserável e generosa. Assim como existe milionário egoísta e miserável egoísta. A quantidade de dinheiro no bolso não determina o nível da generosidade. Agora, determina o resultado da generosidade. Invariavelmente, as pessoas vão ser mais gratas aos ricos generosos do que aos pobres generosos. Mas isso é porque nós somos um mundo egoísta. Você está me amando ainda? Amém, gente? Mas vamos lá. No meio da mais severa tribulação, a grande, o quê? Alegria. E a extrema, o quê? Pobreza. Eles eram extremamente pobres. Deles transbordaram no quê? Em rica generosidade. Pois eu testemunho que eles deram tudo quanto o quê? Podiam. E até além do que podiam. Eita, agora o pastor achou a base bíblica para dizer para os irmãos: deem além do que vocês podem. Achei a base bíblica para fazer isso? De jeito nenhum. Porque o próprio Paulo vai equilibrar isso aqui nesse capítulo, dizendo que não é para que o outro tenha sobra e você escasseis. Cada um dê de acordo com o que tem e não de acordo com o que não tem. Essa atitude foi voluntária, não estimulada. Ninguém tem o direito de dizer: dê tudo que está no seu bolso. Ninguém tem o direito de dizer: deixe de pagar as contas e venha dar. Mas se isso nascer no seu coração, isso vai da sua generosidade. A nossa função como líderes é dar a oportunidade para que a sua generosidade se manifeste. Mas eu não tenho o direito de te ensinar a ficar endividado para ser generoso. O restante do capítulo vai... Eu não tenho tempo de ler o capítulo todo, mas eu estou dizendo aqui porque eu não tenho coragem de não te contar essa parte. Você está comigo, irmãos? Contudo, Paulo está elogiando a generosidade. Deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por o quê? Aqui está o segredo, irmão. Por isso que não é bíblico a campanha do sacrifício. Porque eles fizeram isso porque quiseram, não porque Paulo mandou. E é legal, porque o capítulo 8 não tem nenhuma promessa de que eles iam sair da riqueza, da pobreza, porque fizeram isso, não. Você está me amando ainda? Pois, agora vamos lá, versículo 4. E eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar do quê? Da assistência dos santos. Na semana que vem eu vou falar sobre o dízimo. Eu vou falar sobre os 3 dízimos, calma, da lei. Esquece 10%, irmão. Eu vou tirar 30% do seu bolso semana que vem. Mentira. Estou brincando. É brincadeira. Calma, é brincadeira. Mas eu vou te mostrar que a lei não fala só de um tipo de dízimo, tá bom? Amém, irmãos? Está me amando ainda? É por isso que ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Porque tinham dízimos diferentes na lei. Você me ama ainda? Glória a Deus. Calcula-se, os rabinos falam hoje que era algo em torno de 27%. Né? Era o imposto de renda da época.
Mas fica tranquilo, a gente vai chegar no bom lugar semana que vem também. Amém, gente? Mas eu quero que você pense que Paulo aqui, ele tem uma mentalidade, ele é um judeu, amém, irmãos? Falando de oferta, ok? Mas na lei judaica, os pobres não dão dízimo. Por quê? Porque o dízimo é baseado na quantidade de terra e da produção da terra. O pobre nem tem terra, muito menos produção. E na lei, já estou adiantando, um dos 3 dízimos era para o pobre, justamente porque ele não tinha terra. Então, na cabeça de Paulo, ele não ia pedir oferta para os macedônios. Porque judeu não pede dízimo de pobre. Você está entendendo aqui, irmão? Amém? Mas de quem tem terra. Então, foram os macedônios que foram pedir a Paulo. Por quê? Porque não é baseado numa regra e num legalismo, mas num coração generoso. Você está comigo? É uma atitude do coração. Agora, irmãos, queremos que... aliás, versículo 3. Pois eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e além do que podiam por iniciativa própria. Eles, versículo 4, nos suplicaram insistentemente o privilégio. Oh, aleluia. Veja aqui, eles não entendiam como uma obrigação legalista. Se eu não der, Deus não me abençoa. Você está comigo, irmãos? Já vou dizendo que não é isso que você vai ouvir aqui semana que vem quando eu falar sobre dízimo, não. Você está comigo, irmãos? Se você me segue na internet, você viu que essa semana aí eu falei que não existe demônio devorador. Ah, pastor, mas na minha casa o dinheiro acaba muito rápido. O que é o demônio na minha casa? Você e seu cartão de crédito. Você é o migrador, cortador e devorador da sua casa. Amém? Algum demônio levou você na loja e fez você comprar o que não precisava? Amém, irmão? É o demônio da Shopee, é? É o demônio do 10 vezes sem juros. É mais fácil culpar o demônio do que admitir a nossa falta de controle, não é mesmo? Amém? Está me amando ainda? Glória a Deus. Eles nos insistiram o direito de participar do privilégio. Veja, Paulo olhou para eles e pensou assim, cara, eles são muito pobres, não vamos cobrar isso deles não. Ele disse, ei, não deixa a gente fora não. A gente quer ter o privilégio de suprir os santos. Eles entendem como um privilégio, eles entendem como uma honra, eles entendem como uma chance gloriosa, não como uma obrigação legalista. Oh, glória. É um privilégio. Você me ama ainda? Versículo 5. E não somente fizeram o que esperávamos. E aí é engraçado isso aqui. Porque você vai levantar a oferta, aí vem aquele irmão mais pobrezinho e fala assim, eu quero participar. Aí você imagina, vai aqui, me dá aqui seus 10 reais. Porque infelizmente nós somos assim, irmãos. Nós geramos expectativas na aparência das pessoas. Você está comigo? Mas entregaram-se, e aqui está o segredo, irmão, da generosidade. Entregaram-se, primeiramente o quê? Não. Faltou uma coisa aí. Entregaram-se, primeiramente a quem? Não tem a si mesmos aí, não? Ah, é porque aqui diz, mas entregaram-se. Por que o generoso não tem problema de dar as coisas? Porque o generoso já se deu. Quando eu já pertenço a alguém, dar algo que está sob o meu poder para essa pessoa é muito fácil. Alô? E por que então algumas pessoas têm dificuldade? Porque elas não pertencem àquela causa. Elas não pertencem àquela pessoa. Você me ama ainda? Eu vivo a minha vida e eu estou junto aqui. Certa vez eu estava numa reunião
ministerial, muitos anos atrás, eu acho que eu já falei sobre isso aqui. Com certeza já falei com líderes e com diretoria e por aí vai. Lá bem atrás, no ano, provavelmente 98, 99, muitos anos atrás. Estava numa reunião com a diretoria do Ministério Verbo da Vida e pastor João Roberto, nós estávamos num sítio. E nesse sítio tinha um ambiente onde a gente estava reunido, pregando, e tinha uma piscina, e do lado da piscina tinha uma mangueira muito grande, muito bonita. Aqui é mangueira, né? Pé de manga é mangueira, né? Okay. Muito bonita aquela árvore. E aí, pastor João Roberto, ele estava ministrando para esse grupo de líderes lá do Rio de Janeiro, naquela época. E ele falou, eu quero que vocês olhem para aquela mangueira ali. Todo mundo foi olhar para aquela árvore bonita. Ele disse, olha, aquela árvore é muito bonita. E é muito natural, todos aqui, num dia de calor, como fez hoje, já estava anoitecendo, todos quererem ficar perto daquela árvore ali. Ali a gente pode armar a nossa rede, a gente pode aproveitar a sombra, a gente pode comer do fruto. Mas se essa árvore eventualmente ficar doente, tiver uma praga, e as suas folhas caírem e ela não der mais fruto, esses que estão ali aproveitando a sombra dela, vão procurar outra árvore que esteja saudável. E aí então, mas se por acaso naquela árvore houverem galhos enxertados, que não eram naturais daquela árvore, mas foram enxertados nela, eles não vão sair da árvore quando ela ficar doente. E aí, naquele dia, ele fez a pergunta. Você precisa se perguntar hoje se você está aproveitando a sombra dessa visão ou se você está enxertado nessa visão. Nunca me esqueci disso, irmão. Estou até hoje me perguntando. Estou pegando sombra ou estou enxertado? Acho que eu estou enxertado. Depois de 20 anos, 20 e tantos anos, me parece que eu estou enxertado nesse negócio. Você está comigo? Amém, irmãos? Mas por que... Claro que eu sei, irmãos, eu não sou idiota, eu sei que existem doutrinas outras a respeito de como se deve ofertar e das motivações para ofertar, e tem muita gente ofertando por interesse, eu sei disso. Você está comigo, irmãos? Mas o verdadeiro princípio bíblico desse negócio é a generosidade. E a generosidade, ela nasce de quem já pertence àquilo. Você está entendendo isso? Eu pertenço a isso aqui. Então, se isso aqui está passando por problema, eu vou perder o meu, para que a causa a que eu faço parte não perca, porque eu faço parte. Então, agora preste atenção, porque eles... Solta aí de novo o versículo, Alex. O versículo 5. Eles entregaram-se primeiramente a quem? Ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Você está comigo, irmãos? Então, quando eu entendo essa ordem aqui, que eu não estou servindo diretamente a homens, amém, irmãos? Mas eu estou servindo ao Senhor, servindo a visão que Ele deu para alguns homens. Numa estrutura de governo e de submissão à autoridade que Ele criou, existem alguns homens que estão sobre mim nessa visão, amém, irmãos? E eu sirvo a esses homens como quem serve ao Senhor. Não é porque esses homens são deuses e inerrantes. Você está comigo, irmãos? Não confunda as coisas. Eu não estou falando de divinização da autoridade aqui. Mas eu sirvo a Deus servindo aos homens. Amém? E aí, próximo versículo. Aliás, ainda o versículo 5, e não somente fizeram isso, fizeram como esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos e depois a nós pela vontade de Deus. Aí no versículo 6 ele diz, assim nós recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês, entendeu? Então ele escreveu para os Coríntios, ó o que o pessoal da Macedônia está fazendo, é por isso que Tito está indo aí dar uma alertada em vocês. Aí vira a página, capítulo 6, capítulo 9, e ele vai falando sobre isso, e eu quero mesmo, irmão, que você leia aí do 1 ao 4, porque é muito interessante. Mas no versículo 5, eu sei que normalmente no ofertório a gente começa no versículo 6. Mas no versículo 5 ele diz assim, assim,
Eu achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para que a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como uma oferta o quê? Uma oferta? E não como algo dado com... Veja que ele está falando que a oferta pode revelar generosidade ou pode revelar avareza. Amém, irmãos? Literalmente ele está dizendo, nem toda oferta é prova de generosidade. Existem ofertas que provam sua avareza. Agora, a gente vai ter que falar claro aqui. Amém, irmãos? Posso falar claro com você? Porque, olha só, os macedônios deram além do que imaginavam. Amém, irmãos? Mas eles viviam em extrema pobreza. Os coríntios viviam em extrema, eram ricos, muito abastados. Você está comigo? É possível que uma oferta de um corinto fosse o dobro da de um macedônio. Mas era a avareza do corinto, enquanto era a generosidade do macedônio. Você entendeu isso aqui? Amém, irmãos? Porque, afinal de contas, se os dois são igualmente generosos, mas cada um está de posse de valores diferentes, a generosidade do coração é a mesma, mas na prática vai ser outra. Você está comigo, irmãos? Tudo bem? Está me entendendo aqui? Então, como é que uma oferta prova avareza? Quando a gente sabe que poderia fazer muito mais, mas a gente não tem o coração para isso, e então é econômico na hora de ofertar. Glória a Deus. Amém, irmãos? É mentiroso quando alguém ensina que a pessoa deixe de pagar a conta e venha dar oferta. É um charlatão quem faz isso. Mas também é avarento quem pode fazer mais e não faz. Porque acha que o pastor está pedindo dinheiro demais. Até porque eu não faço isso. Está me amando ainda não? Glória a Deus. Você me ama ainda? Eu estou julgando no meu coração se eu digo que eu estou com vontade de dizer. Mas eu quero você animado. Não quero você espancado emocionalmente. Não. Mas sabe, irmãos, eu vou falar, porque eu gosto de lavar roupa suja mesmo. Eu gosto de transparência, de falar claramente as coisas. Tem chegado ao meu ouvido, e é massa porque sempre, assim, os pastores, especialmente os pastores, eles vêm falar comigo que têm ouvido coisas. É massa isso. Já me incomoda isso. Porque a definição, para mim a melhor definição de fofoca é quando você trata sobre algo com alguma pessoa que ela nem é parte do problema, nem parte da solução. Amém? Não, eu estou trazendo para orar. Não, irmão, é para deixar outra pessoa contaminada no coração como a primeira pessoa já está. É para isso que a gente fala, com quem não é parte do problema nem da solução. É só para contaminar o coração dos outros. Você me ama ainda? Glória a Deus. Como eu tenho certeza que ninguém aqui faz isso, eu posso falar isso sem problema e você continua sorrindo, né? Lembra? Pregação alegre, super animado. Mas algumas pessoas têm falado comigo isso. Olha, pastor, o pessoal está dizendo que está pedindo muito. Eu falei, cara, gente, eu mal faço ofertório na igreja. E porque tem a campanha da obra, tem não sei o quê. Eu falei, beleza. E nós tomamos uma decisão como igreja, irmão. A gente não vai fazer mais várias cantinas, vários pedidos e campanhas de arrecadação, não. Tomei essa decisão. De hoje, desse período em diante, tomamos essa decisão como diretoria, como equipe pastoral. A gente vai fazer o ofertório na igreja. E vamos fazer os eventos que demandam custo. A gente vai fazer esses eventos, alguns eventos bilhetados. A Conferência dos Homens, das Mulheres, o evento de Ano Novo, são bilhetados por uma questão de custo. Amém, irmãos? Que a gente também não vai acabar com o orçamento da igreja. Amém? Você me ama ainda? Eu não suporto, pode chamar de orgulho o que for, eu não suporto a ideia de que nessa igreja se pede demais. Eu não suporto essa ideia.
Você me ama ainda? Mas eu quero acreditar que temos uma igreja generosa. Você está comigo? Quero acreditar que existe um entendimento de que o crente é generoso. Você está me amando ainda ou não? Glória a Deus. Estou falando com minha casa, amém, gente? Vamos continuar a leitura aqui. Versículo 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, o que vai acontecer com ele? Vai colher pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou aonde, gente? No coração. Porque onde é que nasce a generosidade? É no coração. Não é uma regra legalista. Amém? Não com pesar ou por obrigação. Pois Deus ama quem? Porque é generoso. Quem dá com alegria é generoso, irmão. Quem dá por obrigação é legalista. E isso está incluso o dízimo. Se damos por obrigação, estamos dando com legalismo. Alô? Você vai se surpreender semana que vem, irmão. E Deus é poderoso, e esse é o versículo com mais todos na Bíblia. Deus é, na verdade, a tradução mais correta seria: Deus tem todo o poder para que lhe seja acrescentada toda a graça, a fim de que em todas as coisas, em todo o tempo, vocês tenham tudo o que precisam e transbordem em toda boa obra. Você entendeu a ordem aqui, irmão? O legalismo diz o seguinte, ó: vá ofertando que Deus vai transbordando de volta. A graça diz: Deus transborda para que você transborde em boa obra. Quando a gente está dando porque quer receber, a única certeza que tem é que Deus não transbordou ainda. E isso é uma oferta de incredulidade, não de fé. Mas a fé é o primeiro princípio para a prosperidade. Alô? Você me ama ainda? Veja a ordem que ele coloca. Deus é poderoso para acrescentar toda a graça, em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo, para que então você faça a boa obra. Oh, aleluia. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que dá semente a quem semeia, e também dá o pão para o alimento àquele que come. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, irmão. Alô? Deus nos sustenta, Deus nos dá as sementes. Amém. Aí o pessoal, mas tem que ter cuidado para não comer a semente, que depois vai ficar sem nada. Não, irmão, ele continua nos sustentando. Alô? Amém. Contudo, existe uma relação de colheita com a nossa oferta. Amém, irmãos? Também lhe suprirá. Ele vai suprir você. Está feito isso aí. Promessa da cruz. Amém, irmãos? Mas ele também vai fazer o quê? Aumentará a semente. Você está entendendo isso aqui? Para que você seja abundante em toda boa obra. Hoje à noite eu vou falar um pouco sobre isso, mas hoje não é culto de verba de missões, fica tranquilo, eu vou juntar as duas coisas, fica tranquilo. Agora presta atenção. A miséria não permite que eu seja abundante em toda boa obra. Para você ter uma ideia, na lei, o miserável nem dízimo precisava dar. Pelo contrário, ele recebia o dízimo. Um dos. Você está comigo, irmãos? Então eu não posso
viver a plenitude da boa obra de Deus, vivendo numa condição de miséria. É por isso que ele sustenta e aumenta a sementeira. Mas se a minha sementeira é trancada, só vai vir o sustento. Amém, irmãos? Aumentará a semente e fará crescer os frutos da vossa justiça. Versículo 11, pelo amor de Deus. Está na Bíblia, irmão. Olha o que a Bíblia está falando. Vocês serão enriquecidos o quê? Todas as formas. Irmão, não é possível. Todas as formas menos a financeira. Não é possível quando ele está falando de finanças aqui. Está escrito isso na sua Bíblia? Grife isso aí, pelo amor de Deus. Qualquer pessoa que vier falar você contra a prosperidade, grifa isso aí. Está escrito na Bíblia que ele me enriquece de todas as formas. Está escrito, irmão. Tem gente que parece que queria que não tivesse, mas está escrito. Você me ama ainda? Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Agora calma, nesse momento que ele escreve isso, ele acabou de dizer que os macedônios eram pobres. Amém, irmãos? Você está comigo? Agora, ainda assim, na pobreza deles, eles tinham condição de superabundar em generosidade. Então, Deus estava abençoando os macedônios aqui. Porque se eles não tivessem nada, eles não iam ofertar nada. Mas eles ofertaram surpreendentemente, porque mesmo na pobreza, a bênção de Deus estava sobre eles. E eles tinham o que ofertar. Você está comigo, irmãos? E perseverando nesse processo, o texto está mostrando que eles iriam crescer nisso. Amém. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam o quê, gente? Você vai ser enriquecido de todas as formas, para que você possa entrar no modo ostentação para a glória de Deus. Aleluia. Modo salomônico de vida. É para isso. Para postar no Instagram suas 3 férias no ano. Uma na Europa, outra na América, outra nos pontos turísticos do Brasil. É para quê? Para ser generoso. Amém, irmãos? Ser generoso quando? Em qualquer ocasião. Irmão, é muito ruim você estar com a situação contada e no meio do caminho, você que tem o coração de Deus, passa por alguém necessitado na rua, uma criança necessitada na rua. E você olha e pensa, cara, se eu der o dele, eu não vou ter o da minha filha. Mas o que foi enriquecido em tudo, está seguro nesse momento. Amém? E por nosso intermédio, a sua generosidade vai resultar em ação de graças. Amém? E eu vou encerrar com isso, irmãos. Eu listei aqui alguns benefícios da gratidão, os resultados da generosidade. Amém? De acordo com esses 2 textos que lemos, eu listei alguns aqui. Resultados naturais da sua generosidade. Primeiro, pessoas gratas. Você está comigo? Amém, irmãos? Quero que você pare um minuto e pense, naturalmente. Vamos tirar a fé do negócio aqui, ok? Naturalmente falando. Você pode ser pior dos homens, pior das mulheres, pessoa egoísta, horrorosa. Quando alguém demonstra evidente generosidade com você, como é que você se sente com relação àquela pessoa? Pelo menos, se você for muito ruim, você se sente em dívida. Entendeu o efeito prosperador da generosidade? Então vamos chamar isso de gratidão, ok? Consequente efeito da gratidão, falando numa linguagem moderna, vai ter networking. Porque se todo mundo que passa na sua vida, você é generoso com essa pessoa, seja ela inferior financeiramente ou superior financeiramente, você vai gerar naquela pessoa gratidão com você. Aquela pessoa não vai te abandonar. O nome disso nos dias de hoje é network. Amém, irmãos? E falando aqui
pega esse código, o network vai abrir portas para você. Porque você foi, estou falando aqui naturalmente, amém, irmãos? Nem misturei fé aqui no negócio, não. Generosidade real, verdadeira, vai gerar isso aqui na sua vida. Amém? Agora, o texto também nos mostra alguns benefícios ou alguns resultados espirituais. Amém, irmãos? O primeiro e mais poderoso deles é o antídoto contra a avareza. Amém, irmãos? A avareza é idolatria. Aí como é... Irmãos, isso é uma coisa na minha cabeça difícil. Eu lutei muito para entender isso aqui. Como que a mesma Bíblia que combate tão violentamente a avareza coloca em mim expectativa de riqueza? É difícil equilibrar isso aqui. Você concorda comigo que é difícil equilibrar isso aqui? Como é que equilibra? O caminho é a generosidade. A generosidade nos enriquece matando a avareza. Porque o generoso perde. O avarento não quer perder. Você está comigo, irmãos? E lembra, não é porque dá, porque é possível dar revelando a avareza. É dar com generosidade. Você está comigo, irmãos? Então é o antídoto contra a avareza. A generosidade é o caráter de Deus formado em nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. É também, irmãos, um estado de bem-aventurança. Como assim? Por que Madre Teresa fazia o que fazia, irmão? Já parou para pensar numa mulher como Madre Teresa, que nasceu na Europa? Tudo bem, era na Europa, no leste europeu. Não era um dos países mais pomposos da Europa, não. Mas ela nasceu na Europa. Aí ela resolveu viver entre os mais pobres da Índia. Por que alguém faz essa escolha, irmão? Já parou para pensar nisso? Você devia estudar a vida de Madre Teresa, irmão. Vai edificar muito a sua vida. Por que alguém faz um negócio desse? Sabe por quê? Porque a generosidade é a melhor sensação que existe, irmão. É melhor do que carro novo. Você vê o sorriso de uma criança desesperada, grato a você, não tem carro novo que pague um negócio desse. Você está comigo? Que isso é o caráter de Deus, você está vivendo como Cristo, entendeu? Amém. Vemos claramente que redunda em louvor a Deus. Toda pessoa abençoada pela sua generosidade glorifica a Deus, irmão. Amém. E a Bíblia chamou aqui a generosidade de uma semeadura com uma garantia divina de colheita. Você está comigo? Amém, irmãos? A generosidade é o melhor caminho. Você recebeu uma coisa boa essa manhã? Glória a Deus. Você pode ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Desculpa, irmão, mas não tem outra pergunta na minha cabeça. Quantos generosos nós temos aqui essa noite? Se você recebeu alguma coisa do Senhor, aprendeu algo caiu no seu coração, irmão, levante suas mãos e adora a Deus, reconhecendo sua generosidade, reconhecendo que a sua palavra o transformou, reconhecendo que você ser generoso nada mais é do que um eco da generosidade dele para conosco. Aleluia. Pai amado, obrigado, Senhor, por essa palavra.
caindo no bom solo do coração dos meus irmãos. Obrigado, Pai, pelos meus irmãos prosperando de fato, de acordo com a Tua palavra, de acordo com a verdade do Evangelho, não com tramóias, não com esquemas, não com avareza, mas prosperando na generosidade, que é o resultado de um caráter transformado e que imita a Cristo. No nome de Jesus, Pai, eu oro para que essa palavra produza frutos abundantes no coração dos meus irmãos, e eles vivam essa vida da generosidade. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus.